Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O debate que tivemos ao longo desta tarde mostra, se alguma dúvida houvesse, que o pântano no debate político democrático em Portugal está instalado. Numa interpelação sobre um dos assuntos centrais na política portuguesa e no futuro do país, o Governo entendeu apresentar para discutir o problema da dívida pública e da sua possível reestruturação o Ministro da Saúde. Pensámos nós na altura que era por razões evidentes e que o país conhece. Dada a fragilidade política da Ministra que foi indicada e escolhida pelo Sr. Primeiro-Ministro, Maria Luísa Albuquerque, entendemos que, enfim, havia uma fragilidade que não poderia, enfim, ser exposta ao contraditório desta Câmara e que então o Governo tentava resguardar a sua figura e a sua nova cara à frente do Ministério das Finanças. Como se diz agora, discordámos, mas respeitámos. O que não estávamos à espera era deste espetáculo absolutamente indecoroso e confrangedor da incapacidade das bancadas que suportam a maioria em discutir o tema em debate. Dívida pública. Dívida pública. Houve uma necessidade por parte dos partidos que supostamente apresentam uma solução de governo ao país de discutir, de abordar, de apresentar soluções àquele que é o centro do debate político. E, portanto, não é por acaso que hoje pareceu haver um erro de casting por parte do Governo e uma vontade de fugir ao tema político central. É que a crise política que vivemos ainda por estas horas é a crise política originada pela dívida pública, pelo seu peso e pela sua necessidade de reestruturação. Tudo foi feito por este Governo em nome da dívida. Desemprego, empobrecimento, imigração, destruição do tecido económico, ausência de perspectivas, todo o programa foi estruturado em nome da intenção de pagar, de estagnar, de solucionar o problema da dívida pública e nada resultou. Nada resultou, tudo falhou. E o debate que temos hoje sobre a crise política atual não começou na terça-feira com a demissão do então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas. Começa na segunda-feira com a demissão de Vítor Gaspar. O nome, a cara, o protagonista, o homem que construiu um programa de destruição do país em nome da resolução do combate à dívida pública. E, portanto, quando o Sr. Ministro da Saúde nos vem aqui falar de que estamos a reequilibrar, o Sr. Ministro deve estar enganado. Se calhar preocupou-se com as questões da saúde e não olhou para mais nada. Fala de reequilíbrio de quê? Do déficit público. Sr. Ministro, vamos falar de números, não vamos falar sobre a sua utopia. Déficit público no primeiro trimestre de 2011, 7,6. Primeiro trimestre de 2012, 7,9. Primeiro trimestre de 2013, 10,6. Eu não chamo isto de reequilíbrio, chamo isto um plano inclinado, caminhar para a desgraça. E soma-se o quê, Sr. Ministro? Últimos dados do desemprego, 17,6. A dívida a chegar, de facto, aos 130% do PIB. Queda da economia no primeiro trimestre, 3,9. Mas o que é que está a correr bem? Não está a correr nada bem. E é por isso, Sr. Ministro, que a carta do Ministro Vítor Gaspar é tão importante para o debate político. Ela é importante porque ela fala, e senhoras e senhores deputados da maioria, Sr. Ministro, ouça bem, ouça com atenção. O que nos separa neste debate é que há 2 anos atrás, quando se começou a discutir a política da austeridade para pagar a dívida, para dar um novo crescimento económico, o Bloco de Esquerda, esta bancada, disse o seguinte: os senhores vão matar a procura interna, vão aumentar o desemprego, vão provocar a queda da receita fiscal e, portanto, vão provocar maior déficit. O que é que diz Vítor Gaspar? Exatamente na sua carta. Tudo isto, exatamente isto. E, portanto, Sr. Ministro, eu pedia-lhe, desta vez, alguma humildade. Ouça e aprenda. Pode ser que aprenda, de facto, alguma coisa. Porque a questão da dívida é a questão nuclear. A vossa crise política é a insustentabilidade da dívida. Não haverá a irresponsabilidade da crise política nos últimos dias. Não é o jogo de cadeiras entre o CDS e o PSD a ver quem ganha mais ministros. Não. A vossa irresponsabilidade é, depois de todos os avisos, depois dos números sucessivos da vossa desgraça económica e social, persistirem, não chegarem a este debate com humildade e dizer o seguinte:
É insustentável a nossa dívida. Ela tem que ser reestruturada em nome de qualquer perspectiva, dizia o Sr. Ministro Vítor Gaspar, momento de investimento, combater a queda da procura interna, tem que reestruturar a dívida, não pode fugir este debate. Este é o debate central. Sr. Ministro, a verdade é que os senhores tiveram condições únicas, o apoio dos vossos parceiros na Europa, foi isso que os senhores sempre disseram, e o sonho da direita, que se transformou no terrível pesadelo do país. E hoje, Sr. Ministro, na verdade, olhando para a farsa que foi este debate, fugindo ao debate político central do país, das bancadas da maioria, esta enorme irresponsabilidade é que os senhores já não têm a maioria, já não têm um governo, aparentemente também já não há um presidente da direita e, de facto, os senhores neste momento também já nem têm compostura para discutir aquilo que interessa ao país.